Abaddon é uma terra devastada de proporções infinitas e apocalípticas. Lar dos Daemons é dominada pelas cidadelas dos Cavaleiros do Apocalipse, mas inclui vastas extensões de terras desabitadas e pequenos domínios de senhores da guerra menores e vassalos. Abaddon abriga as nascentes do rio Styx, que flui daqui para fora através do turbilhão, frequentemente tocando o inferno e as fendas abissais, até eventualmente se acumular abaixo da espiral de Parasma. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba, e hoje vamos falar do mais antigo plano de existência vinculado ao mal, o plano de escuridão e oblívio, onde almas sufocam e são destruídas, Abaddon. Não se esqueça de curtir, comentar sua opinião, dúvidas e compartilhar o conteúdo para aqueles que possam interessar. De qualquer forma, sem mais demoras, vamos começar. A Eterna Eclipse, Gehenna, Hades, a maior parte de Abaddon é anormalmente silenciosa, como uma terra despovoada por guerra ou peste e está coberta por uma névoa fria e negra. O ar parece pesado e podre e a pouca luz existente é fornecida por um estranho objeto semelhante ao Sol em eclipse permanente, um plano de gravidade normal, tempo normal, reino imensurável, estrutura duradoura, essência mista e alinhamento neutro e maligno. Geografia. A maior parte de Abaddon é anormalmente silenciosa, como uma terra despovoada por guerra ou peste e está coberta por uma névoa fria e negra. Em Abaddon, dígitos telepáticos zombeteiros soam como sinos de igrejas, através das nuvens sombrias, enquanto Daemons voam pelo céu escurecido pelo eclipse. As criaturas extraplanares malignas surgindo e desaparecendo da realidade e gritando hinos daemoníacos de dor e esquecimento. Abaixo deles, as cidadelas dos quatro se erguem meditabundas sobre as terras devastadas, monumentos ao poder dos mestres incognoscíveis dos daemônios. Embora essa visão desolada seja icônica, os desertos de Abaddon também abrigam outras construções e paisagens, tanto ativas quanto abandonadas há muito tempo, e as outras forças fazem suas casas sobre o céu obscurecido de Abaddon. Apresentamos aqui alguns dos locais mais notáveis. Embora mais estáveis que as fissuras infinitas do abismo e livre da rigidez tirânica do inferno, Abaddon ainda é um dos planos mais hostis do multiverso. Em suas regiões esturricadas e enegrecidas, tanto as almas mortais quanto forasteiros se tornam presas dos residentes daemoníacos, sendo ou mortos imediatamente ou oferecidos amarrados e sangrando aos governantes do plano como espécimes para se alimentar ou experimentar. Constantemente remodelado para se adequar ao capricho doentio de seus mestres, Abaddon é um lugar distorcido e mutável que resiste a todas as tentativas de mapeamento, e apenas os insanos ou desesperados ousam visitá-lo. Esta é a casa dos Daemons, aqueles extraplanares malignos que não buscam corromper a vida nem a vincular sua vontade, mas sim destruí-la totalmente. Seu deserto é sombrio e escuro, iluminado apenas pela luz meia permanente do sol perpetualmente eclipsado do plano. Desertos de cinzas, oceanos ácidos, campos continentais de ossos, florestas de árvores queimadas como candelabros vivos e planícies inundadas de sal e lodo tóxico recebem os visitantes que atravessam a penumbra e as névoas frias e pegajosas. No meio dessa desolação, tudo está em silêncio, exceto pelos gritos de almas mortais caçadas por esporte e pelas risadas insanas dos Daemons alimentando-se delas. Espíritos condenados a Abaddon pelo julgamento de Parasma inundam o plano como um relógio, caindo do céu escurecido pelo eclipse como meteoros brilhantes e gritando. Metade deles nunca chega ao chão, sendo capturados por caçadores alados no meio da descida ou apanhados por magia e transportados para currais e matadouros onde o consumo espiritual opera em escala industrial. Aqueles que sobrevivem para alcançar o chão encontram apenas terror enquanto se dispersam confusos e atordoados antes de serem caçados. Outras almas chegam por conquista daemoníaca ou predação além das fronteiras do plano, arrastados de volta para Abaddon em vastas fileiras de escravos soturnos. Nenhum paraíso aguarda essas almas insanas que oferecem adoração aos Daemons, ou cujas naturezas malignas as condenam a este plano. Nenhuma libertação as espera para dar-lhes esperança. Não há significado maior, apenas a extinção da alma. Aquelas almas mortais que evitam a captura ou viajam para o plano por seus próprios motivos são conhecidas como os caçados.
mas poucos deles sobrevivem por muito tempo. Aqueles que sobrevivem o fazem traindo e, em última análise, caçando seus companheiros, e com o tempo transcendem seu status e se tornam Daemons, deformados por suas próprias naturezas interiores e pelo toque do plano em uma versão irônica e horrífica do que já fora. Todos os membros da raça dos Daemons se curvam diante de seus maiores parentes conhecidos como os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Cada cavaleiro personifica uma das maiores ameaças à vida mortal: pestilência, guerra, fome e morte. E sob seu domínio, eles e seus parentes menores se alimentam de mortais e imortais, drenando o universo de suas essências animadas. A maior parte de Abaddon está sob o domínio direto de um cavaleiro ou outro, mas embora trabalhem para os mesmos objetivos, cada um dos 4 opera de acordo com sua própria agenda independente. Os 4 não travam guerras abertamente uns contra os outros, cooperando em vez disso como uma confrária profana e apresentando uma fachada supostamente unificada para o cosmos. Embora abaixo deles as fileiras daemoníacas borbulhem com esquemas e fratricídios, filosofia, ideologias e diferentes artes e métodos se curvam diante do impulso unificador de sua raça, acelerar o esquecimento inevitável que aguarda toda a vida. Os Daemons são frequentemente vistos como neutros, suas disposições colocando-se entre a ordem extrema dos diabos e a destruição caótica dos demônios. Mas essa simplificação é um pouco enganosa. Daemons não são devotos à imparcialidade. Em vez disso, o caos é aceito desde que promova seus objetivos, enquanto a lei é cooptada como uma estrutura útil para acelerar o fim das coisas. Daemons são o mal desprovido de todas as influências atenuantes, encarnações unidimensionais do niilismo em sua forma mais pura, vilões dispostos a usar qualquer ferramenta para alcançar seus objetivos, sejam eles quais foram. O mal permanentemente arbitrário. Os cavaleiros governam Abaddon a partir dos tronos de seus vastos domínios, conectados pelas águas que drenam a memória do rio Styx, que se entrelaçam por cada reino como um laço preto e borbulhante de corrupção líquida. Os únicos territórios fora de seu controle são dos deuses sombrios mais infamemente que habitam a região, Urgatoa e Zifus, mas mesmo estes foram presente não solicitado dos cavaleiros, e não há como saber quais fins os 4 pretendiam ao convidar as divindades a acampar em seu reino. Longe do núcleo do plano, longe das marés constantemente reabastecidas de almas, as terras inexploradas de Abaddon são disputadas por poderes não daemoníacos poderosos, senhores Daemons conhecidos como arautos e nobres Daemons menores fora do favor dos cavaleiros. Mais para fora, a influência do turbilhão cresce, fazendo com que a solidez do plano se eroda e seu terreno mude e se altere com a maré do vazio céruleo. Os Daemons evitam esse limite instável, mas não é um refúgio seguro, pois o ambiente está aberto a bandos errantes de proteanos e outras criaturas ansiosas para demonstrar violentamente a primazia do caos. Mesmo em um plano tão devotado à destruição, há lendas. Esses sussurram sobre outro domínio, escondido no núcleo de Abaddon e tocado pelos domínios limítrofes dos 4, trancado como um coração frio e silencioso. Foi aqui, sussurram as histórias, que os 4 serviram como servos nos primeiros dias do plano, vinculados a uma entidade tanto mais poderosa quanto menos conhecível. E foi nesse domínio agora oculto que eles traíram, amarraram e massacraram seu mestre, alimentando-se de sua carne de vida divina e tornando o seu poder como seu próprio. Somente os 4 sabem se há alguma verdade nessa história. De qualquer forma, isso pouco importa, pois embora cavaleiros individuais possam cair e serem substituídos em suas posições, a soberania dos 4 cavaleiros do Apocalipse como um todo permanece absoluta. Pontos de interesse: o Plaguemere, o reino dos pântanos em decomposição, florestas inundadas e oceanos ácidos rasos, o domínio de Apollyon. O Plaguemere tem como centro sua cidadela, o Trono das Moscas. Os Leucodaemons construíram este trono imponente por ordem do cavaleiro, mas o cadáver do qual foi esculpido é muito anterior à sua existência. Se é o corpo de um imenso proteano, um deus morto da cura ou um rival patrono divino da doença, ninguém sabe, e Apollyon nunca falou sobre o assunto. O trono se ergue acima dos pântanos ao redor, construído a partir da espinha das costelas do cadáver progenitor, cuja carne restante forma sua fundação, instalando-se dentro dos ossos escavados e das enormes câmaras cortadas da carne calcificada. Os seguidores de Apollyon
aproveita o poder residual latente em sua medula e coração ainda pulsante. O trono do Cavaleiro da Peste está situado no alto da torre, com uma visão clara do coração. Esse órgão central ainda funciona, bobeando um fluxo lento e constante de fluido escuro há muito corrompido por Apollyon. O Cavaleiro da Pestilência torce e deforma o coração da antiga criatura à sua vontade, utilizando-o na criação de artefatos e pragas poderosas, aumentando seu próprio poder com o Colosso Caído. Inundado pelo Styx, bem como por vários oceanos na extremidade de seu domínio e pelo cadáver perpetualmente sangrante que forma o Trono das Moscas, o domínio de Apollyon possui pouco polo seco. O que existe é construído pelos exércitos do Cavaleiro sobre os escombros de cidades caídas arrastadas de outros mundos, construídas umas sobre as outras à medida que lentamente afundam na lama ou a partir dos ossos empilhados de mortais consumidos. Muitas dessas regiões estão sob o domínio de servos únicos de Apollyon, como Festerholm, a cidadela das raízes famintas e a cidade dos dentes rangentes e gritos afogados, governadas pelo Olentrodemon Thricefold Malady e pelos Daemons únicos Tamed, o coração fúngico, e Rocorolos, o bebedor do mar, respectivamente. O Styx, o domínio de Charon, o Cavaleiro da Morte, é o maior dos quatro, especialmente quando se considera que o Styx se estende para ou faz fronteira com os reinos dos outros, os desperdícios não reclamados e os planos além. Cada ramo do Styx eventualmente flui de volta para a cidadela de Charon, no coração de seu domínio. O Tribunal Afogado é composto por centenas de ilhas móveis, os navios e castelos flutuantes amarrados uns aos outros, girando em um círculo lento e perpétuo em torno de um imenso redemoinho central. A composição exata do ritual muda à medida que barcos e até mesmo ilhas inteiras se deslocam e se afastam na correnteza, descendo a montante a serviço de seu mestre ou ocupantes, ou são reposicionados com grande rapidez por tentáculos misteriosos que se contorcem nas profundezas. Os estilos divergentes e ecléticos das ilhas móveis sugerem que cada uma foi arrancada de seu lar original no plano material ou em outro lugar da esfera exterior, e deixar a deriva nas correntes do Styx para servir ao Senhor da Morte. Seja qual for o seu desígnio ou intenção original, agora são repositórios de almas roubadas de Charon, que ele aguarda, consome ou usa para comércio. As maiores ilhas servem como fortalezas pessoais dos maiores servos do Cavaleiro, incluindo umas centenas de maiores Tanadeimons, uma cabala de Olentrodemons, conhecido como os Devastadores do Túmulo Aberto, e os Arautos que se dedicam sua lealdade ao Cavaleiro. Turbulento e turvo, no centro do Tribunal Afogado, o grande e sem nome redemoinho é o coração do Styx, o destino final de cada alma afogada em suas águas e cada memória drenada de suas vítimas. Também serve como entrada para o domínio pessoal de Charon. Visitantes que buscam audiência com o Cavaleiro desaparecem abaixo das ondas escuras e turbulentas, onde encontram suas memórias temporariamente arrancadas por garras efêmeras. Eles sentem Charon dentro de suas almas e mentes, em vez de ver algo físico na escuridão. Embora a maioria afirme sentir a presença opressiva e iminente, tais encontros podem durar segundos ou dias, embora independentemente do tempo que eles experienciam subjetivamente, os convidados descobrem que pouco ou nenhum tempo passou uma vez que as águas os retornam à costa, desgastados, mas de outra forma intocados pelos efeitos normais do Styx. O reino pessoal de Charon, assim como o barqueiro, guarda seus segredos. A Fornalha das Cinzas, o mais estéril dos grandes domínios daemoníacos, o reino de Zuriel, a Cavaleiro da Guerra, se estende como uma terra desolada e vulcânica de pomes finas e vidro pulverizado, onde cinzas caem como flocos de neve sobre as montanhas de ossos, trincheiras de corpos em brasas, cidades cobertas de fuligem e florestas petrificadas. Dentro de um vulcão extinto, ergue-se o trono de Zuriel, a Fornalha das Cinzas, cujas oficinas de fundição perpetualmente produzem almas de extermínio cada vez mais temíveis, com o chão tremendo com a passagem de seus exércitos e suas máquinas de guerra. As fundições de Zuriel esgotaram há muito a energia geotérmica de seu domínio, drenando-a até a última gota. Mas onde o calor vulcânico falha, os Daemons extraem o poder das almas, queimando-as como carvão sentiente e lamentoso, deixando para trás nem mesmo cinzas. Qualquer alma serve, mas especialmente as almas daquele que em vida trabalharam com metal ou chama, ou as essências daqueles tocados pela chama, como Ifrits, Efrets,
Azers e outros seres elementais. A própria Fornalha das Cinzas está repleta de torres e fortalezas. Exércitos sobem e descem das cavernas escavadas em sua superfície, que formam milhas incontáveis de túneis e câmeras labirínticas. O interior da fornalha gira com a série esculpida de torres e espirais subindo pelo eixo, abrigando ninhos de soldados voadores, e o palácio de Zuriel repousa sobre a superfície agora fria do fundo da caldeira do vulcão. A 1 km abaixo da borda da cratera, no centro preciso da câmara de magma muito esgotada, o trono de Zuriel repousa sobre uma camada de ossos de profundidade incalculável. É aqui que seus generais e diáconos se encontram e recebem suas ordens. Primeiro entre seus servos estão os Oletroddaemon, Pyrideth e Furnace Wall, seus principais ferreiros, considerados as damas de companhia de Zuriel, junto com o Purroddaemon Itprocis, o principal marechal de campo de suas forças em Abaddon. Abaixo deles, seus outros diáconos e uma cabala de 5 Obsidaemons, conhecidos como Irmãos da Nuvem Asfixiante, residem em paralelo inquieto com o Tribunal de Arautos, que servem os Serafim da Devastação de seus próprios e menores castelos nos vulcões satélites mortos pela fornalha. O Tribunal Murchante. O domínio de Tremarixian, o Cavaleiro da Fome, o Tribunal Murchante, é um reino de horrores biológicos e metafísicos. Torres erguem-se do chão feitas de carne e ossos, conjuradas de material das almas e espíritos usados como tijolos vivos e gritando. O cavaleiro e seus servos obsessivamente se preocupam com a mortalidade e a substância da alma, frequentemente realizando exames sistemáticos, além de se alimentarem ocasionalmente experimentando outros seres extraplanares. Tremarixian tem um gosto refinado pela essência de anjos torturados até o limite do desespero. Almas são levadas para os castelos de osso e músculo entrelaçados, não campo de extermínio, mas laboratórios em escala industrial que combinam fome voraz com ciência desprovida de misericórdia. Os Meladaemons devoram tanto quanto fabricam, distorcendo almas em maravilhas aterrorizantes, enquanto seu mestre continua o trabalho de lixo de sua vida mortal de uma grande cidadela, a Torre das Lágrimas. Com vários quilômetros de altura, crescida em vez de construída, as paredes pulsantes fluem com correntes internas de muco, linfa, sangue e fluido cerebrospinal. Com a luz fornecida por glândulas de fósforo e neurônios, crepitantes tecidos a partir dos mortos, aqui o consumo de almas é uma prática religiosa e uma devoção secular combinadas com brutal eficiência. As cidadelas dos quatro, o trono das moscas. A cidadela da pestilência, governada por Apollyon, em Plaguemare, é o vasto pântano de doença e tormento que cerca a cidadela, que é um enorme cadáver afligido, talvez o de um deus morto ou de um senhor proteano. O Tribunal dos Afogados é a cidadela da morte, governada por Charon, uma coleção precária de ilhas artificiais encandeadas acima de um redemoinho, é o coração do seu domínio, o rio Styx. A Fornalha das Cinzas é a cidadela da destruição, governada por Zuriel, cercada por planícies salpicadas com enormes projeções de obsidiana em forma de faca, camadas de cinzas, fumaças e ossos e fortalezas daemoníacas menores carbonizadas. A Torre das Lágrimas, por fim, é a cidadela do desperdício, governada por Tremarixian o Negro. Este minerete de muco e pulsa, flutua e treme com luzes internas e gritos. Aqui, os horríveis experimentos sobre a natureza da alma em seu tormento e destruição são realizados pelo Cavaleiro da Fome. Outros pontos de interesse. A cratera de Baalishek. As paredes fraturadas da cratera de Baalishek ainda exalam vapor com bolsões de vidro fundido muito depois da morte do Daemon cujo poder uma vez se erguia ali. Um dos primeiros cavaleiros, Baalishek, e seus servos foram obliterados em uma era sombria da história de Abaddon por algum crime há muito esquecido por sua raça, destruídos com tal preconceito que o local de sua morte ainda ferve com a fúria de seu matador. Tal é o anátema de seu crime ou a fúria de seu algoz, que um medo persistente permanece enraizado na raça demoníaca, e a maioria dos Daemon se recusa a se aproximar da cratera. Aqueles que o fazem experimentam um súbito puxão de medo totalmente fora de sintonia com suas emoções normais. O túmulo comum. Este mar de terras meio assente e meio podre, com corpos daemoníacos, estende-se de horizonte a horizonte, inundado em alguns pontos pelo Styx,
e abrigando coisas que nadam na mistura de solo, pedra, carne e essências de alma. Esse cemitério de massa, desde a antiga invasão demoníaca de Lamasto, tem um volume grande o suficiente para engolir os oceanos de uma dúzia de mundos. No entanto, nem todos os mortos permanecem em silêncio, pois suas trincheiras e abismos que arrastam com horrores desprovidos de memória nascidos de Styx, monstruosidades que vagam, energias necromânticas e pedaços de almas meio digeridos que se misturam e permeiam as lacunas e vales. O solo sobe e desce, respirando com efusão de decomposição e terrores subterrâneos, tornando a região traiçoeira para atravessar mesmo para muitos daemons e demônios. Assim, continua sendo um lugar dos perdidos e esquecidos, não reclamado e não desejado. A Menagerie. Nem todas as cruzadas terminam em vitória. A Menagerie é o local de uma antiga incursão de Agathions e anjos que, para resgatar a alma de um santo morto roubado em trânsito através do plano astral, forjaram um portal diretamente de Nirvana para o coração de Abaddon. Eles chegaram por milhares e lá os 4 cavaleiros do Apocalipse os aguardavam, usando a alma roubada como a isca para criaturas muito mais sagradas, mais valiosas e mais deliciosas em sua destruição. Uma floresta agora cresce ao redor daquele portal, quebrado e piscante, há muito distorcido de sua beleza original. E os caçados, os peticionários de Abaddon, se reúnem ali com mariposas observando chama, esperando redenção, salvação ou simplesmente escape. E como mariposas, encontram sua perdição. O portal funciona apenas em uma direção, para Abaddon, não para fora, dando uma visão do paraíso, mas sem chance de liberdade. Os Daemon espreitam para capturar e devorar todos que se aproximam. Após a batalha, muitos celestiais permaneceram para trás, presos dentro de estátuas quebradas e meio derretidas que pontilham a floresta, enquanto os guardiões celestiais do portal se recusam a permitir que mais de seus irmãos entrem para salvar os cruzados condenados. Heróis mortais podem tentar, mesmo agora, a armadilha permanece, esperando por mortais virtuosos que buscam resgatar os celestiais que os precederam. O Lago dos Anjos Quebrados, um lugar de beleza inexplicável dentro da desolação. Esse trecho de água cristalina irradia um ruído branco opaco e distorcido para aqueles que ficam em suas margens por mais de alguns minutos. A serenidade escorrega à medida que o ruído se transforma gradualmente no som de milhares de punhos batendo contra a parte inferior da superfície do lago, como se estivesse congelada. Uma vez ouvido, milhares de figuras angelicais olham para cima em agonia, batendo e arranhando impotentemente contra a parte inferior da água, sufocando e afundando lentamente até o fundo, que é um tapete de ossos e braços, armaduras ainda brilhantes também. Enquanto se afogam ou se matam para acabar com o sofrimento um dos outros. Eles afundam de volta ao fundo, mas em minutos ressuscitam espontaneamente e o horror recomeça. A identidade dos anjos cativos, perpetualmente morrendo, foi perdido para a história, e a única pista é uma pequena ilha com um cais de pedra, visível a partir das margens. Qualquer tentativa de atravessar a água por meios não demoníacos impõe o destino dos anjos ao viajante pretendido. Nadadores ficam presos abaixo da superfície da água, voadores são arrancados do ar e lançados abaixo das ondas, e a teletransporte cruelmente redireciona para o fundo do lago. Qualquer um que alcance a ilha encontra a impressão de uma enorme mão ou pé reptiliano com garras, com dezenas de pés de largura. Dentro da impressão estão escritas centenas de linhas em uma escrita ilegível que parece vagamente relacionada ao quitônico abissal. A Bússola do Esquecimento. Situada no topo de um platô de granito que se eleva das planícies salgadas do Styx, no domínio de Charon, a Bússola do Esquecimento conta a contagem regressiva para o Apocalipse, medindo o sucesso relativo dos 4, enquanto trabalham em direção a seu objetivo final. Construída a partir do corpo quebrado de um colossal inevitável, suas engrenagens são movidas por 1000 axiomitas escravizados. Apenas os 4 conhecem sua história e construção precisas, se de fato eles a conhecem. E o conhecimento de como ler e interpretar os sinais de suas dezenas de mãos giratórias livres e rodas de Orrery é ferozmente guardado. A Nação Silenciosa. Aninhados nas altas montanhas, o enorme glaciar conhecido como a Nação Silenciosa
avança inexoravelmente em direção às águas ávidas do Styx. Uma vez o mundo aquático do plano material, o vasto oceano foi roubado e congelado pelos Daemons, aprisionado dentro dele todas as criaturas vivas que continha, desde os menores peixes até populações de uma dúzia de civilizações aquáticas e suas cidades em ruínas flutuantes. Todos permanecem presos nos gelos, desconhecidos mas falhados em um acordo horrível com Charon. Permanecem conscientes e totalmente cientes do destino que os aguarda, uma vez que a geleira se desfaça no Styx, e eles sejam finalmente entregues nas garras dos Daemon, pacientemente esperando. Cidade escrava da espera pelo consumo. Uma cidade dos condenados e destinados à espera pelo consumo não faz pretextos quanto a seu propósito. Uma metrópole extensa, a cidade serve como um dos poucos pontos de contato extraplanar, com emissários e mercadores de outros planos vivendo ao lado dos caçados, Daemons e raros visitantes mortais. A maioria da população da cidade é composta pelo gado cativo dos Daemon, linhas de sangue mortal selecionadas e negociadas com mercadoria, mas também mantidas e treinadas para trabalho escravo e habilidades especializadas. Visitantes pagam caro por selos de proteção contra os bandos de Daemon voando acima dos pináculos da cidade como abutres, mas também contra a cultura de cultistas mortais delirantes e supervisores da cidade, alguns dos quais passam a vida inteira se preparando para a obliteração ritualizada. Os governantes de Abaddon possuem outras cidades escravas semelhantes por seus vários domínios, seladas para não daemoníacos. Enquanto a maioria desses assentamentos devastados funciona simplesmente como programas de reprodução, outros modelam sociedades mortais, com residentes mantidos ignorantes de sua localização por magia. Aqui, Daemons experimentam com mortais em seu estado nativo, treinando para as raras campanhas que lançam no plano material. Outras cidades pontilham os desertos de Abaddon, vazias e abandonadas, exceto pelos recém-chegados membros dos caçados, bandos errantes de Daemons e experimentos em ruínas. Todas essas cidades têm arquiteturas diferentes, lentamente caindo em ruínas e poeira que se junta a milhares que as precedem. Algumas parecem ter sido sugadas de mundos originais, seus habitantes devorados no espaço de dias. Outras parecem ter sempre estado lá, sua decomposição eterna, mas nunca completa. As únicas cidades intactas, além daqueles experimentos dos quatro, são aquelas habitadas exclusivamente por Daemons, e essas se agrupam perto dos locais dos vários poderosos arautos, como linfonodos inchados ao redor de infecção. A Montanha Branca. Perto da fronteira do domínio de Charon, a Montanha Branca ergue-se como um ponto mais alto de Abaddon, alcançando até mesmo mais alto do que o vulcão que abriga a Fornalha das Cinzas. No entanto, uma vez de cinzas, ela vomita uma névoa de substância corrosiva e branca como fogo, mortos-vivos gerados espontaneamente e zonas de energia negativa que se estendem por milhas. A fonte de sua fúria é desconhecida, mas rumores sugerem que a causa é algum artefato perdido, o túmulo de um arauto há muito morto aprisionado ou outro experimento há muito abandonado por um dos quatro. Domínios de Zyphus e Urgatoa. Os dois deuses verdadeiros mais poderosos de Abaddon fazem seu domínio ao lado oposto do domínio de Zuriel, limitados pelas margens do vasto e ácido Mar de Lamentação, e pelas suzeranias de Daemons nobres menores. A Princesa Pálida governa um reino envolto em névoa, cheio de cidades de mortos-vivos engajados com excesso, como uma extensão da vida regocijando-se nos prazeres mórbidos de sua deusa. O domínio de Zyphus está totalmente englobado pelo de Urgatoa, parecendo o único gigantesco cemitério, uma zombaria sutil do cemitério de Parasma. Curiosamente, os limites de cada domínio desmentem o tamanho de seu interior. Embora cercados e restritos de alguma forma pelos quatro cavaleiros, são muito maiores por dentro do que por fora. Esses domínios foram presentes dos cavaleiros para os deuses, que originalmente habitavam o plano material. E ambos estão sob constante observação dos Daemons. Por que fizeram a oferta grandiosa é um mistério, mas alguns dizem que os Daemons salivam como animais enquanto observam das bordas do reino, e mesmo que obedeçam à letra de seu pacto com os deuses, seus desejos permanecem. Os 8 tribunais de Parasma. Os 8 tribunais do cemitério de Parasma, cada um corresponde a um plano diferente da esfera exterior. Eles cercam o tribunal de Parasma ligado ao Boneyard.
Cada tribunal contém um grande portal para o plano correspondente e vários portais menores que levam ao reino divino dos deuses, além de santuários para os deuses e para os mortos em si, com a esperança de proporcionar conforto a eles. Os tribunais estão sempre movimentados por psicopomps e agentes dos deuses de outros planos que reivindicam e recebem as almas para seus destinos. A Corte Devoradora é a única exceção, correspondente a Abaddon, que é um lugar árido que poucos visitam voluntariamente, e onde ninguém deixa oferendas. A única estrutura permanente é um portal liso e negro como breu, que emite sons de gritos, dentes rangendo e espuma borbulhante. Apenas almas reivindicadas por Urgatoa, Zyphus ou um dos Cavaleiros do Apocalipse são escoltadas para fora do tribunal. Todos os outros devem seguir sozinhos, pois os arautos e seus servos estão banidos do cemitério de Parasma. Um demônio e um diabo estão eternamente posicionados na Corte Devoradora, autorizados por Parasma a persuadir almas enviadas a Abaddon a escolherem o inferno ou as fendas exteriores, em vez de Abaddon. E muitas almas em pânico aceitam, embora muitas se recusem por despeito. Habitantes. Os Daemons são os habitantes mais numerosos de Abaddon, nascidos de almas mortais que morrem de uma maneira terrível e violenta. Eles se alimentam de almas e são governados pelos Cavaleiros do Apocalipse, que epitomizam as quatro principais formas de morte em massa: guerra, fome, peste e morte por velhice. Há rumores de que um quinto cavaleiro de poder incrível existiu e governou os cavaleiros, o Oina Daemon, mas outros afirmam que ele está morto e que os cavaleiros agora o devoram ritualmente. Peticionários. As sombras caçadas de Abaddon parecem extremamente emagrecidas, servindo como o nível mais baixo da cadeia alimentar. Muitas são consumidas dentro de poucas horas após a chegada, e aquelas que sobrevivem por mais tempo nunca conhecem um momento de paz e começam a se caçar umas às outras antes de se transformarem em Daemons. As almas não reclamadas condenadas a Abaddon recebem a última chance antes de serem destinadas a existir como caçadas. Um único diabo e um único demônio são postos no tribunal devorador, recebendo permissão especial de Parasma para persuadi-los a escolher o abismo ou o inferno em vez disso. Daemons. A antítese da mortalidade, um vírus roendo o coração da criação. Os Daemon são cosmos que cresceu doente de si mesmos, cansado, velho e horrorizado por sua própria genialidade falha. Ele sofre e rejeita a si mesmo e busca acabar com a dor. Eles incorporam as causas da morte. Uma criança morre de fome e um Meladaemon sorri. Uma mulher morre de exposição e é envolvida nos braços de um Lacridaemon. Um tsunami afoga milhares e se torna um brilho silencioso nos olhos de um Olentrodaemon. São os arquitetos da destruição da mortalidade e usam qualquer ferramenta disponível, até mesmo mortais. Os Daemon não se importam com a fé e o sofrimento que causam é sem sentido. Eles desejam apenas a morte e o silêncio frio da obliteração da alma. Enquanto muitos afirmam ver o mal absoluto nas agendas que se estendem por íons do inferno, ou a devastação imprevisível e imparável do abismo, são as características de imoralidade, depravação e crueldade que verdadeiramente moldam o rosto de Abaddon. Os filhos desse reino destruído não conhecem ambições além das suas próprias, nenhuma lealdade além daquela arrancada por medo ou dor, e nenhuma limitação em busca de seus desejos mais perversos. Alguns subestimam os Daemon, vendo-os como um mal sem forma, com tramas vagas que ficam aquém dos esquemas diabólicos e os restringem da degeneração sem limite dos demônios. Na verdade, os Daemon podem ser vistos como a personificação do mal em sua forma mais pura, livres dos mandados e restrições dos diabos, possuindo a visão e foco maior do que os demônios. Eles são encarnações do mal sem preocupação com a lei e o caos, maldade dada, pensamento e forma. Todos os Daemon enfrentam provações no plano de Abaddon, enfrentando tormentos e paradoxos que ao longo de eons imbuem cada um com os traumas fundamentais de ódios atemporais que epitomizam a natureza daemoníaca. Dado que a maioria dos Daemon se origina entre as almas dos caçados juntamente com seu ódio quase religioso pela vida mortal, um paradoxo inerente subjaz a todo o pensamento demoníaco, que todas as coisas mortais devem ser obliteradas, apesar do fato de que eles mesmos foram mortais.
As razões por esse ódio pela existência são tão variadas quanto os próprios Daemons, originando-se de vidas de sofrimento e dor, fins terríveis e injustos, desgosto e orgulho ferido, e mais. Independentemente de como seu ódio se manifesta, a maioria dos Daemon tranca qualquer consideração pela sua antiga natureza ou reflexões sobre as raízes de sua raiva, a eras de depravação e ilusão esculpem seus seres de qualquer coisa reconhecível como a criatura que eram em vida. No entanto, assim como um salgueiro retorcido cresce a partir de uma pequena semente negra, cada Daemon sabe que seu ser atual encontra suas raízes naquilo que mais detesta. Esse núcleo de alto ódio guia a maioria dos Daemon em suas maiores profanações, permitindo-lhe atacar os vivos, os espíritos e outros extraplanares, membros de sua própria espécie e ocasionalmente até mesmo a si mesmos, com a crueldade que se traduz em um ódio absoluto por todas as coisas que vivem, viveram ou algum dia poderão viver. Isso os torna nihilistas supremos, guiando-os em direção a uma visão de um multiverso silencioso, um reino interminável desprovido de vida e que no final até eles estarão ausentes. No entanto, por mais que odeiem todas as coisas, cada Daemon odeia a si mesmo um pouco menos, e assim cada um se esforça para ser a última testemunha de uma eternidade morta. Divs são a raça de Daemon, são a raça de extraplanares malignos nativos de Abaddon, que existe apenas para causar dano e destruição. Estreitamente relacionados aos Daemons e outros extraplanares da esfera externa, muitos estudiosos acreditam que eles são descendentes dos espíritos dos primeiros gênios malignos. Essas criaturas variam em poder, mas todas têm características semelhantes às que ligam, como telepatia, poderes de invocação e imunidades e resistência a energias. Eles geralmente falam Chthonian, diabólico e enfírio. Ahriman é o mais poderoso de todos os Div e governa como seu senhor supremo. Tipos de Divs: Douros têm forma de cabeças flutuantes com cabelos retorcidos, dentes bestiais e enormes chifres e servem seus irmãos mais poderosos como mensageiros e espiões. Gawas, temidos inimigos dos oceanos que também têm a habilidade de andar em terra. Gawas são a praga de todos os marinheiros. Pairacas andrógenos, encarnações da corrupção e da doença, manipulam a sexualidade humana e desejos tabus, desintegrando relacionamentos e vidas. Shira. Os temenos Shira se deleitam na alegria da caça, perseguindo apenas os inimigos mais astutos, já que qualquer outro é um desperdício de seu talento excepcional. Sephids, tiranos imponentes que usam sua força física para dominar criaturas mais fracas, os Sephids são oponentes verdadeiramente terríveis. E os Druj-Naju, corruptores fétidos dos mortos, os Druj-Nazus são divs que assombram piras funerárias, mausoléus e locais que sepultam e locais de sepultamento para roubar corpos. Aparência: Dorvais são a raça extraplanar única, totalmente determinada a manter sua liberdade e a recusa de todas as alianças, ao mesmo tempo em que acreditam que todas as outras criaturas existem para servi-los. Cada Dorvai possui asas de couro esticadas, um corpo reptiliano coberto de tendões e serpentes em movimento e garras enganosamente fortes. Ecologia: os Dorvais se reproduzem a partir de seu desejo egotista de intimidar e manipular seres poderosos, fazendo com que um Dorvai pai despedace fragmentos do cosmos para criar um novo Dorvai. O pai trata sua cria como um escravo, abusando e humilhando-a até que a filha consiga escapar. Dessa forma, os Dorvai perpetuam um ciclo de ódio, ensinando seus descendentes a desconfiar um dos outros acima de tudo. Sociedade: apesar de sua uniformidade em comparação com outras raças extraplanares, os Dorvai não têm um propósito compartilhado. Criaturas ferozmente independentes, os Dorvai se orgulham de não dever qualquer forma de lealdade a outro ser, por mais tempo que seja. Qualquer lembrete de normas sociais ou reciprocidade é provável de causar aos Dorvai a subversão e manipulação de seus aliados atuais. Cada Dorvai acredita que todas as outras criaturas do multiverso existem exclusivamente para servi-los. Cruéis, egoístas e calculistas, os Dorvai não têm conceito de culpa, empatia ou consideração pelas possíveis consequências, preferindo se afastar e criar lacaios inquestionáveis para defender seus planos. Vizires Dorvai: raramente, um Dorvai acumula poder suficiente, às vezes consumindo outros Dorvai ou através de pura idade e força de vontade, para remodelar a realidade de acordo com seu humor e gostos. Esses Dorvais, chamados de Vizires, tornam-se os corações vivos de seus próprios demiplanos, onde governam sobre reinos mesquinhos de zombaria dos planos extraplanares.
Pesadelos são equíneos flamejantes originários de Abaddon. Eles permitem apenas que criaturas malignas os montes e ajudam essas criaturas a causar destruição. Poderosos Dullahans, Daemons e os Cavaleiros do Apocalipse de Abaddon estão associados aos pesadelos. Muitos pesadelos se consideram pares das criaturas que permitem montar, e muitos vagam livremente por Abaddon e planos malignos. Os pesadelos possuem visão no escuro e podem falar e compreender as línguas quitônico, demoníacas e diabólicas. Eles exalam fumaça negra que cria uma fumaça de ocultação e é uma poção nauseante, mas não prejudica nem compromete a visão dos pesadelos ou daqueles que o montam. Pesadelos são voadores rápidos, resistentes a fogo, atacam com mandíbulas e cascos flamejantes e podem criar explosões prejudiciais de chamas divinas e profanas quando galopam em plena velocidade. Eles podem viajar pelos planos e carregam seus cavaleiros com eles. Os ossos das costelas e o fogo interior de um pesadelo são componentes nas pistolas Lamentos do Pesadelo. Sua lâmina, com manchas vermelhas, é rodeada por névoa de fumaça escura que podem intensificar-se para replicar a nuvem de fumaça obscura e nauseante de um pesadelo, permitindo o portador ver através dela, mas sem imunizar contra toxinas nauseantes quando inaladas. Devoradores de alma. Devoradores de alma são nativos de Abaddon capazes de devorar a alma de sua vítima. Um devorador de alma é uma nuvem de fumaça negra com braços esqueléticos que terminam em dedos com garras. Eles deslizam silenciosamente pelo ar como uma serpente. Um toque de um devorador de alma pode prejudicar a consciência de sua vítima. Quando invocado para o plano material por um conjurador, ele pode localizar qualquer alvo que seu conjurador tenha visto e possa nomear em voz alta, independentemente da localização ou distância, com exceção de água corrente. Se um devorador de alma destrói a consciência da vítima com suas garras, ele pode consumir a alma da vítima imediatamente. Isso a mata, inibe reencarnação e complica a maior parte das formas de simples ressurreição. Embora nativos de Abaddon, os devoradores de almas são criaturas populares para conjurar entre conjuradores malignos, mas não servem ao mestre. Os devoradores de alma, desprovidos de emoção e razão, caçam perpetualmente por almas para consumir. O Óculos de Abaddon, um artefato, pode invocar devoradores de alma. Cãos de If são criaturas emagrecidas que se assemelham a cães e originam-se dos planos inferiores do Grande Além. Eles ocasionalmente servem pessoas malignas ou vagam sozinhos, em pares ou em pequenos grupos pelas partes mais sombrias de Golarion. Rebanhos de cães de If vagueiam pela extremidade sul da floresta Anferita em Keliax. Cães de If são ocasionalmente concedidos a servos de entidades malignas, particularmente Daemons bestiais, como recompensa por seu serviço fiel. Os cães de If são vistos como sinais de grande favor, mas também vigiam de perto o indivíduo oculto, punindo qualquer um que degrade seu patrono demoníaco. Essas criaturas também podem ser convocadas para servir conjuradores divinos e arcanos através da família de feitiços de aliado planar e acorrentamento planar, respectivamente. Abaddon é governada por 4 entidades de poder divino, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse, também conhecidos como os Arquidaemons e aqueles que trarão o fim, são poderosos e únicos Daemons que alcançam o poder de semideuses e governam Abaddon, e possuem legiões de Daemons próprios a seu serviço. Cada cavaleiro representa um dos 4 ideais: guerra, fome, doença e morte. O título do cavaleiro é cobiçado e frequentemente disputado pelos maiores membros da raça demoníaca. Cada cavaleiro possui sua própria legião de Daemons, servos conhecidos como Daikons e Destruidores. Cavaleiros atuais. Cada cavaleiro também possui seu próprio reino único e adequado ao que representam. Os Cavaleiros do Apocalipse atuais são Apollyon, Cavaleiro da Pestilência, que governa Plaguemare; Charon, Cavaleiro da Morte, que governa Styx; Zuriel, Cavaleiro da Guerra, que preside a Formulária das Cinzas; e Trelmarixian, Cavaleiro da Fome, que governa Wasting. Um quinto cavaleiro, conhecido em textos proibidos como Oinadaemon, é dito ser superior mesmo aos 4 cavaleiros atuais em poder e estatura. A maioria acredita que ele nunca existiu ou foi morto pelos cavaleiros restantes há muito tempo. O título de cavaleiro é considerado um poderoso Daemon que ascende a essa posição. Houve outros Daemon no passado que chegaram a ter esse título, mas foram substituídos por vários motivos, incluindo assassinato por mão de Lamasto. Os cavaleiros, no entanto, foram os primeiros Daemon a aparecer. Um antigo cavaleiro é responsável pela gênese dos Daemon.
Lamastro aprendeu a arte secreta dos Daemon para criar demônios, assim como os Daemon criaram demônios, com a tortura de um ex-cavaleiro que ela havia capturado durante sua guerra contra Abaddon. Ela havia capturado 2 cavaleiros durante essa guerra e no final assassinou ambos. Igrejas. Os Cavaleiros do Apocalipse são fiéis tão poderosos que são criaturas tão poderosas que podem conceder feitiçaria e poder divino a seus fiéis, clérigos iludidos e nihilistas. Eles não possuem igrejas ou cultos organizados no universo, mas são adoradores por medo ou por monstros, ou por serem monstros movidos por ódio. Ainda existem algumas deidades que possuem reinos de vidas ancorados em Abaddon. Urgatoa. Urgatoa é uma deusa de origem varisiana de excesso físico, doenças e mortos-vivos. Ela é principalmente adorada por necromantes sombrios, os mortos-vivos e aqueles que desejam se tornar mortos-vivos. Às vezes, aqueles que vivem estilos de vida excessivos e glutões fazem preces a ela, assim como os que sofrem doenças graves. A história sugere que Urgatoa foi uma mulher mortal hedonista. Após sua morte, tamanho era o seu amor pela vida e pela realidade que ela fugiu do cemitério de Parasma e retornou para Golarion, tornando-se a primeira criatura não morta do Grande Além. Seu retorno ao mundo mortal é dito como a origem de todas as doenças e mortos-vivos. O reino divino de Urgatoa é Bloodrot, ou Sangue Podre, uma necrópolis localizada, ou podridão de sangue na verdade, uma necrópolis localizada na costa do mar da Lamentação em Abaddon. Habitada por seus seguidores mortos-vivos, ela originalmente recebeu esse reino em um acordo com Charon, e os Daemons em grande parte a deixam em paz. O Príncipe Acorrentado, Oina Daemon. O Príncipe Acorrentado, também conhecido como Oina Daemon, o primeiro Daemon, é o mais antigo e misterioso cavaleiro do Apocalipse de Abaddon. Os cavaleiros uma vez se curvaram a ele como seu criador e governante, até que se rebelaram e o prenderam no coração de Abaddon, devorando sua carne ritualisticamente. O Príncipe Acorrentado é dito ter mais poder do que todos os outros cavaleiros combinados, embora apenas os cavaleiros saibam a certo. Ele é mencionado apenas em sussurros por medo de despertar a besta acorrentada. De acordo com o testamento de Winston, o futuro primeiro Daemon foi um dos deuses desta encarnação da realidade, mas como a morte ainda não existia, o príncipe acorrentado a um trono na sombra da espiral para esperar seu tempo. Quando esses deuses voltaram sua atenção para o plano material para criar a vida, o príncipe acorrentado esperava no lugar mais sombrio para receber a morte mortal. Embora Abaddon tivesse começado vazio e permanecesse assim, mesmo as primeiras almas morriam e eram julgadas por Parasma. O Oina Daemon, príncipe acorrentado, teria sido aquele deus que foi além dos primeiros passos de Parasma e caiu na escuridão. Quando Hovagug devastou a criação, espalhando morte e destruição em uma escala sem precedentes, o consequente influxo massivo de almas transbordou os bancos do Rio das Almas e lavou para muitos lugares, incluindo Abaddon. Sem alcançar o cemitério de acordo com o Winston Testament, o príncipe acorrentado se alimentou dessas almas e se tornou o primeiro cavaleiro, enquanto o livro dos condenados afirma que a única alma que entrou em Abaddon estava cheia de tal ódio, raiva e autodesprezo, mais do que todas as outras combinadas, e se coalesceu no primeiro Daemon. Ele devorou almas malignas para ganhar poder e começou a transformar Abaddon em algo tão corrupto quanto ele mesmo. Chamando almas malignas para si, essas almas não conseguiriam resistir, a maioria sendo devoradas, enquanto algumas se tornariam os primeiros Daemon. Os Daemon continuam a consumir as almas que chegavam a Abaddon, e o príncipe acorrentado zombou dos deuses, dizendo que todas as almas que chegavam a Abaddon seriam devoradas. Parasma ouviu e criou a corte devoradora dentro do cemitério, para onde enviou as almas condenadas de Abaddon, entregando-as diretamente para os Cavaleiros do Apocalipse. Criação dos Cavaleiros. À medida que os Daemons se diversificavam em forma e cresciam em número, o príncipe acorrentado criou os primeiros Cavaleiros, como seus servos escolhidos que trabalhavam ao lado de seus Daikons para satisfazer a fome dos Daemon por almas. Desconfiado dos servos dos Cavaleiros e ainda faminto pelo Rio das Almas, o príncipe acorrentado criou os Astra Daemon para serem seus próprios Daikons. Prisão. Os Cavaleiros do Apocalipse viram esse ato como um sinal de desconfiança e um insulto de seu líder. Eventualmente, os Cavaleiros prenderam o primeiro em uma torre oculta que chamam de Espiral Arruinada. Os espancamentos do príncipe acorrentado criaram, destruíram e torceram muitos tipos de Daemon e veneraram parte inteira de Abaddon e o turbilhão, além do reparo, e feriram.
Os cavaleiros apagaram toda a menção ao príncipe acorrentado dos registros e poucos seres se lembram de sua existência, quando ouviram-no falar pela primeira vez desde que foi acorrentado. Os cavaleiros ficam tão aterrorizados que barraram a entrada para a espiral arruinada, abrindo-a somente quando eles vêm visitar e adorar o príncipe acorrentado. O tamanho e a forma do primeiro Daemon mudam frequentemente, dependendo de sua fome e a tortura que sofre. Às vezes ele é massivo, outras vezes é apenas do tamanho de um humano, e ainda muitas vezes ele simplesmente aparece como escuridão pura e simples. Em todas essas formas, os olhos vermelhos de violeta penetrantes e os dentes de marfim estão sempre presentes. Embora os cavaleiros o tenham acorrentado e devorado sua carne, o príncipe acorrentado ainda vive. Os cavaleiros não podem simplesmente selá-lo ou roubar seu poder. Seu grande olho restante tornou-se o eclipse perpétuo que para sobre e observa Abaddon, já que sua essência de alguma forma se fundiu com Abaddon. Embora os cavaleiros o tenham tornado impotente, ele permanece onipresente e consciente em constante dor dentro da espiral arruinada. O olho está aberto e focado na sombra coronal ao redor. Xiphos é o deus maligno da morte acidental. Ele é um inimigo amargo da deusa Parasma e é adorado por pequenos cultos em toda Golarion. Esses grupos fomentam tragédias que provocaram acidentes na esperança de fortalecer o poder de seu deus. Seu símbolo profano é uma picareta feita com um crânio humano, uma costela e um fêmur. Os seguidores do Ceifador Sinistro acreditam que o deus surgiu da primeira alma enlouquecida que morreu de uma forma inútil. Desde então, acreditam que todas as almas que morrem da mesma forma sentido estão destinadas a serem absorvidas por Xiphos após a morte. Isso coloca Xiphos em competição direta com a deusa Parasma. E seus seguidores acreditam que uma vez que ele tenha adquirido alma suficiente, ele será capaz de engendrar a morte de Parasma. Cultos de Xiphos acreditam que, mesmo que as mortes que ele ajudam a provocar não sejam verdadeiramente acidentais, essas almas ainda são dedicadas a fortalecer o seu patrono por não saberem que sua morte foi arquitetada. O reino divino de Xiphos está localizado em um imenso campo de túmulos aberto dentro de podridão de sangue, o lar de Ugator em Abaddon. Ele originalmente recebeu esse domínio através do acordo com Charon, e os Daemon em grande parte o deixam em paz. Ahriman é o senhor de todos os Divs e a personificação da destruição pura, buscando a aniquilação completa da existência através de seus servos Div. Ele é um semideus, e seu símbolo profano é um círculo negro com a fina borda de prata, representando a luz eclipsada pela escuridão. Ahriman é aterrorizante de se ver, uma amálgama de predadores ferozes muito mais terríveis do que a soma de suas partes. Seus pés são semelhantes aos de um abutre, com garras cortantes capazes de rasgar a carne, enquanto suas mãos possuem garras de tigre gigantes que podem partir um gigante ao meio. Seu corpo humanoide cicatrizado se contorce com serpentes vivas e correntes que se chicoteiam e envenenam aqueles que estão perto dele. Seu rosto lembra de um tigre, com a expressão de ódio puro, e é coroado por 4 chifres torcidos gravados com maldições antigas. Da boca de Ahriman saem gritos inumanos que não são seus, e uma escuridão que é mais do que mera sombra. Aqueles engolidos por Ahriman mergulham por toda a eternidade em um poço sem fundo preenchido com louvores e heresias dedicadas a Ahriman. A origem dessa criatura é envolvida em mistério e lenda. Os Jin acreditam que ele é o primeiro Jin e o primeiro Jin surgiram simultaneamente, o último como a sombra da destruição inevitável da criação. Ahriman é tanto uma criatura como uma força da natureza. Ele é a destruição que deve inevitavelmente vir a todas as coisas para manter o equilíbrio da existência, e como tal é o inimigo de toda a criação. Nos tempos antigos, o faraó pestilento de Osirion construiu uma poderosa edificação conhecida como a Casa do Esquecimento no deserto de Túvia, na tentativa de atrair Ahriman para Golarion. A tentativa teve sucesso e Ahriman chegou com um grande número de seguidores Div. Ahriman concordou em apoiar o faraó em troca da casa. Esse apoio não foi suficiente para evitar sua queda pelas mãos do faraó da canção em menos 3047 AR, e Ahriman retornou para Abaddon. Ahriman governa a partir de seu trono no reino de Ahrimanabad, no topo do Monte Kaf, e por si só é esculpido dos monumentos caídos, à beira de Abaddon, sob um sombrio vazio apocalíptico que domina o céu. É daqui que Ahriman planeja suas sombrias maquinações para o restante do universo. De qualquer forma, esta foi Abaddon, uma vastidão desolada que se estende sem fim, marcada por uma paisagem devastada e corrompida pela presença dos Daemon, um plano de maldade eternamente arbitrária, alguns diriam sua mais pura manifestação, o destino final para a absoluta obliteração das almas.
Esse foi o Escriba, e se você ainda está comigo, lhe agradeço imensamente. Não se esqueça de curtir, comente sua opinião sobre Abaddon e compartilhe o vídeo com alguém que possa interessar. E até a próxima!